Então, pessoal, recapitulando então a nossa última aula, nós falamos sobre os vetores, né? Que é o quê? É uma variável com várias posições. Okay? Ou também chamava de matrizes unidimensionais, porque ela tem apenas a dimensão, né? A dimensão é a divisão que ela tem, né? As coluninhas, né? Ela tem as colunas, né? Aquele grupo de posições. Okay? Que tem apenas, então, ela não tem mais, você tem uma linha só, não tem mais de uma linha. Então, a dimensão são as colunas. Então, você tem a dimensão coluna, dimensão de que ela tem de decomposição. Tá? Lembrando que ela é uma estrutura homogênea. Então, você coloca, né? Lembra como a gente fez a declaração da variável? A gente declara ela como um conjunto homogêneo. Então, da primeira à última posição é do mesmo tipo. O que a gente coloca, né? É um vetor, né? De 1 a 10 de inteiro, de real. E por aí vai. Você diz qual é o tipo, né? Então, todas essas N posições que você declarar, elas são exatamente do mesmo tipo. Okay? E a que a gente vai ver hoje, a gente vai ver uma matriz, né? A matriz ou, né, que evolução, né? Que a gente vai trabalhar com uma dimensão a mais, tá? Agora a gente vai trabalhar com a dimensão linha, que aí também nós podemos chamar que são as matrizes bidimensionais. Então, você vai ter a dimensão linha e a dimensão coluna. Okay? E aí também, da mesma forma, quando eu trabalho com matrizes, elas são estruturas homogêneas, tá? Então, elas são semelhantes a uma planilha Excel. Tá? Então, ela tem as linhas e a divisão, cada linha tem a sua divisão lá em colunas. E aí, da mesma forma que no vetor, a gente faz referência a cada uma posição do vetor pelo índice dele, né? Então, você vem lá, tem um vetor, tem um valor A, por exemplo, né? Um valor com 10 posições. Então, eu quero o valor de 1, entre colchete 1. Então, eu estou acessando a posição 1 daquele vetor. Eu quero a quinta posição. Então, tem um vetor, né? O valor A de 5. Valor A entre colchete 10. Então, vou para a 10ª posição. Na matriz, é da mesma forma. Só que aí você vai ter que dizer, toda vez que você for declarar uma variável, você vai ter que informar a linha e a coluna, para você ter acesso àquela posição. Tá? Muito semelhante ao Excel. Excel você tem da mesma forma, né? Você passa as dimensões, você passa célula B2, né? C30, por aí vai. Então, em conjunção, né, de linha e coluna. Aqui é a mesma forma, tá? Você tem que dizer também, dentro do colchete, no índice, você vai ter que fazer referência à linha e à coluna daquele valor dentro da matriz. Vamos fazer, então, um pequeno exemplo, usando uma matriz 2 por 2, tá? Uma matriz que ela tem 2 linhas e cada uma dessas linhas ela tem 2 colunas. Ou seja, então a matriz, né, com 4 espaços, né, com 4 posições. Então, aqui. Lembrar que tem que fazer um quadro e lembrar que eu tenho que colocar as informações aqui invertidas, né, porque elas mudam de lado. Então, aqui. Até nisso tinha que aprender agora nesse período, escrever ao contrário, né? Escrever invertido.
Exatamente, Cristóvão. É o array, sim, que é usado em algumas linguagens, utiliza como essa nomenclatura aí, tá? De array. Então, essa aqui, então, pessoal, seria, né, como seria a matriz, tá? Então, essa é a matriz 2 por 2. Por quê? 2 por 2 sempre você coloca um número x, um segundo número. E o que quer dizer a primeira parte? A primeira parte se diz o número de linhas. Então, tem, ó, linha 1, linha 2. Então, tem duas linhas, x, número de colunas, coluna 1 e coluna 2. Então, é uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Tá? Então, se eu tivesse uma matriz, digamos, 3 por 4, então, seria uma matriz que ela tem, então, uma, duas, três linhas, e cada uma dessas linhas fosse dividida em 4 colunas. Para saber o número de elementos que tem, né, o número de posições, multiplicar o número pelo outro. Então, se é uma matriz 2 por 2, né, 2 vezes 2 igual a 4. 1, 2, 3, 4. Uma matriz 3 por 4, então, ok, vai ter o quê? Só você multiplicar, não é isso? Então, uma matriz 3 por 4, né? Vai ter o quê? Todos os elementos. Que é exatamente a multiplicação de um valor pelo outro. Então, aqui vai. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo prático, né? Usando a matriz 2 por 2. Projeto aqui para vocês. Que eu vou colocar, vou botar uma val, né? De valor, né? Val. 2 pontos. Vetor alguma coisa aqui de inteiro. E aqui é onde está a diferença, pessoal, ok? De quando você declara um vetor com uma dimensão. Quando você declara um vetor de uma dimensão, se fosse um vetor com 10 posições, ó, 1, 2 pontos, 10 de inteiro. Ok? Então, estou declarando um vetor que tem, coloquei apenas uma dimensão aqui, ó, de 1 até 10 de inteiro. Apenas a dimensão coluna. Tá? Agora, no nosso caso, não, a matriz 2 por 2. Então, olha só, ela vai de 1 até 2, né, que seria duas linhas, aí sempre a primeira dimensão é aquela, a última que fica a coluna. Então, se tem linha, então, a coluna fica por último. Então, 1, 2.2, vírgula. Aí eu disse aqui a quantidade de linhas. Aí, 1, 2.2. Agora aqui eu estou dizendo o número de colunas que tem em cada linha. É assim que você divide aqui. Tá? Então, vetor 1, 2 pontos, 2, vírgula. 1.2, fecha colchete. Então, sempre a última coluna, essa última aqui é a dimensão coluna, essa aqui fica sendo linha. Sempre lembrando a ordem. Sempre lembra aqui, ó, LC, linha coluna, tá? Sempre nessa ordem. Então, aqui eu montei, então, a nossa planilha, perdão, eu consegui declarar a nossa matriz 2 por 2. Né? Ela tem duas linhas e cada uma dessas linhas tem duas colunas de inteiro. Vamos fazer aqui a leitura dela. Professor. Oi. O número 1 aí no vetor, esse número 1 aqui, esse primeiro número 1, ele representa a primeira linha, a primeira coluna? Assim, aqui, na verdade, é uma informação só. Né? Ah, tá. Aqui eu digo a primeira e a última posição do vetor. Né? Mas aqui é a primeira posição de uma dimensão. Aqui nós temos
como se eu estou separando por vírgula, então eu tenho duas dimensões. Aqui é a dimensão linha e aqui é a dimensão coluna. Então, eu estou dizendo que que ele vai de 1 até 2, ou seja, só duas posições, né? Duas linhas e duas colunas, cada linha. Entendi. Então, vamos fazer a leitura, né, de cada um. Leia. Não vou nem botar se escreva primeiro no elemento, né? Olha, pode botar aqui. Pronto. Quer mais pouquinho? Dá para a gente... Escreva. Digita o elemento 1.1. Ou seja, então, vocês estão acompanhando aqui, né? Olha só. Se eu for pegando por esse... Então, esse aqui vai ser pela nomenclatura lá, né? Esse aqui vai ser o elemento 1.1. Linha 1, coluna 1. Aqui vai ser o elemento 1.2. Linha 1, ó, coluna 2. Aqui vai ser o elemento 2.1. Ok? Ó, linha 2, coluna 1. E aqui vai ser o elemento 2.2. Linha 2, coluna 2. Tá? Só para orientar vocês aqui. Então, o elemento... Vou botar aqui um X1, né? Da matriz. Pronto. Aí leia, ó, val, ó, linha 1, coluna 1. Opa, coluna 1. Para fazer os demais, ó, eu vou só aqui e vou alterar, né? Agora eu vou ler 1.2. Né, da linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2. Agora aqui, linha... Eu não posso agora linha 1, coluna 3, porque a linha 1 só vai até a coluna 2. Agora, se eu quiser, eu agora tenho que ir para a coluna 2. Coluna 2, linha... Ou, desculpa. E agora tem que ir para a linha 2 na coluna 1. Né? Então, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Já fica aqui, 2, 2. Eu vou escrever cada um desses elementos, tá? Escreva. Val de... Posição 1, 1. Posição 1, 2. Vai escrever na frente um do outro, né? Olha só. O que vai acontecer aqui, né? Pedi para ele escrever 1, 1, 1, 2. Aí, como é a tendência, ele continuar, ele vai escrevendo aqui na frente. Eu vou mandar quebrar a linha para escrever tudo certinho. Quer ver, ó, 1, 1, 1, 2. Eu vou mandar quebrar a linha para escrever 2, 1 e 2, 2. Vai ficar parecido com uma matriz. Então, bota aqui, ó, escreval. Só para quebrar a linha mesmo. E aí eu vou escreval 2, 1, escreval 2, 2. Aqui está. Isso aqui é o mais rudimentar possível. Tá? É o mais rudimentar possível. Então, vamos fazer aqui o teste. Né? Digite o elemento 1 da matriz. Eu vou usar a numeração 1, 2, 3, 4, para ficar até... Ou assim, ou A, B, C... Ah, não, eu botei inteiro, né? Não posso usar caractere. Tá, vou botar aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 4. Agora ele vai, ó, escrever o elemento 1 aqui, tá?
Vai escrever aqui, esse número 1. Escreveu 1. Agora vai escrever o 2, que está na posição 2. Aqui vai pular a linha. E alguém vai escrever 3 e 4. Aqui. Então, o que eu fiz, na verdade, foi isso aqui, né? Ó. Eu fiz com que ele lesse todas essas posições, né? A posição 1 é 1, posição 2, 2, posição 2, 1, 3, posição 2, 2, 4. Então, fiz a leitura, né? E fiz a escrita desses valores aqui lá na tela. Vamos lá? E aqui está encerrado esse algoritmo. Ok, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Hã? Tô tranquilo, né? Ok. Então, vou colocar nesse exemplo bem básico aqui, tá? Certo. E depois eu coloco lá na plataforma para vocês acompanharem, né? Agora, da mesma forma que a gente fez, né? Repetição, tá? Para fazer a leitura do vetor, né? Então, você coloca o índice vai até, né, ao final. A gente pode também usar a repetição para ler a matriz também. Esse aqui é muito tranquilo, é 2 por 2. Mas se fosse um vetor 20 por 20. Pronto. Então, a gente... Né? Imagine vocês o trabalho, o número de linhas que seria, né? Para a gente fazer um algoritmo que fizesse a leitura desse vetor 20 por 20. Ó, 20 por 20 vai daria 400 posições. Sendo uma solicitando para ler a variável e outra, uma escrita para ler, e a da leitura, então ia dar 800 linhas de programação. E aqui o jeito que a gente vai mostrar agora com a repetição, tanto faz você fazer a matriz 2 por 2, quanto fazer uma 20 por 20, que vai dar o mesmo efeito. Tá? Com a mesma quantidade de linhas. Vamos lá, então? Vamos aprender como a gente faz essa repetição. Tá? E aí, o que é importante a gente entender aqui? Tá? Por exemplo, a gente vai ter que ter uma repetição, olha só, dentro da outra. Mas como essa repetição dentro da outra? Como é que funciona isso? Ok? Então, eu vou fazer um loop, e um mais externo, que ele vai varrer da primeira à última linha. Ele vai fazer a primeira linha, depois ele vai para 2, para 3. Só que dentro de cada linha ele vai ter uma outra repetição, que vai repetir da primeira à última coluna. Ou seja, como é isso então? Digamos que seja uma matriz 20 por 20. Então eu estou na linha 1. Mas dentro da linha 1 eu vou fazer um loop, uma repetição, que eu vou ler da primeira até a 20ª coluna. Então, mas mantendo preso aqui na linha 1. Então, uma variável vai ficar aqui, dentro dessa... Só que essa variável está presa o seguinte, até eu varrer até a última. Quando chegar na última, voltar para cá, ele vai pular para a próxima linha. Ele varre as 20 colunas aqui. Vai para a linha 3, 20 colunas. Linha 4, 20 colunas. Então, ou seja, vai ter uma variável... Então, existe uma repetição da primeira à última linha, né? Porque ele vai repetir da primeira até a última linha aqui. E dentro de cada linha dessas, vai ter uma repetição indo da primeira até a última coluna.
E é onde aquela coisa que eu dizer assim, então vamos fazer uma repetição dentro da outra. Então, eu vou pedir para ele que ele repita a primeira e a última linha, e dentro de cada linha cada linha ele vai repetir da primeira até a última coluna. Quando ele for para a próxima linha de novo, ele vai repetir fazer aquele loop da coluna todinha do zero. É como se fosse uma nova repetição. Toda vez que ele mudar de linha, é uma nova repetição de colunas. Boa noite, Débora. E vamos refazer aqui, então. Tá? Eu vou apagar tudo isso aqui para a gente fazer bem, né? Vamos só. E aqui você tem que usar, ó, então eu vou ter que usar um para, vou ter duas variáveis, tá? Ó, linha, coluna. Vou botar lin col, tá? Inteiro. Então, para a linha, né? Para a linha, recebe 1 até 2, faça. Fim para. Então, aqui eu posso fazer com que ele eu vou fazer uma repetição aqui, que ele vai varrer da primeira até a última linha. São só 2 linhas. Só que dentro de cada linha dessa, existe 2 colunas. Então, você tem que fazer uma outra repetição aqui dentro. Ó. Para, col, que é de coluna, né? Você pode usar XY, alguma coisa assim. Lembra, coloca nomes que tem alguma coisa a ver com a variável, que facilita o trabalho de vocês. Fim para. O que vai acontecer aqui? Olha só, pessoal. Ele vai entrar, a repetição vai entrar aqui, né? A repetição entra aqui, pá, a primeira vez, com linha 1. Na linha 1, ele vai dizer assim, para a coluna de 1 até 2 faça. Então, ele vai fazer coluna de 1, mantendo aquele valor lá de cima, lembra? Com linha 1. E coluna de 2 ainda com a linha 1. A coluna só vai de 1 até 2. Quando a coluna for de 1 até 2, ó, coluna 1, coluna 2. Aí terminou. Ele vai lá em cima para esse outro aqui. Esse outro está na primeira repetição. Agora a linha é igual a 2. A linha 2 vai entrar aqui. Aí vai uma nova repetição. Tá? Quando ele entra, esse aqui zera de novo. Aí vai. Coluna 1, coluna 2. Tudo isso dentro da linha 2. Quer ver? É só a gente... Eu vou botar tipo uma escrita aqui, né? Um escrevo aqui, só para vocês verem quais os valores que estão aqui, né? Para linha e coluna. E para vocês verem então, como vai ser fácil, né? A gente utilizar isso como um índice para a leitura. Ó. Lendo a posição, eu vou colocar aqui, né? Bota aqui, né? Um colchete, só, né? Só para vocês verem aqui mesmo. Vírgula, que eu vou juntar, tá? O texto com o valor da variável. Lin, vírgula, abre aqui, né? Para ter um xizinho aqui. Fecha aqui, vírgula. Col, vírgula. Abre o texto de novo. Fecha o colchete aqui. 2 pontos. Pronto. Então, lendo a posição, lin col. Aí vocês vão ver como ele vai, eu juntando bem aqui, usando essas duas variáveis, eu vou da primeira à última linha, e dentro de cada linha ele vai da primeira até a última coluna. Tá? Antes de a gente fazer a leitura nada, só para vocês verem isso, né, sem função nenhuma. Mas vendo como essas variáveis, como esse loop, né, vai trabalhar um loop dentro do outro. Olha só. E aqui esse vetor não está nem fazendo nada até agora. Eu vou até... Eu vou botar em comentário isso aqui. Vou usar agora. Só para vocês verem a evolução de linha em coluna, tá? Entenderem essa repetição dentro da outra. Então, ó, eu criei duas variáveis, linha e col, né? Isso é realmente para linha e coluna.
Então, ele vai de 1 até 2, faça, né? Então, veja que o valor que vai criar de linha, né? De linha, ele entra aqui, ó. Vai para o valor 1. Aí, já entrou na repetição com o linha, agora ele vai aqui. Para call de 1 até 2. Call aqui é quanto? 0. Quando entrar aqui, ele já assume também o valor 1. Aí, lendo a posição, link call. O que vai fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Foi que ficou errado aqui. Alguma coisa aberta que não foi fechada. Aqui. Tá. Aqui. Uma das aspas está aberta. Aqui. Pronto. Exatamente. Então, ó, o linha recebeu 1, tá? O call recebeu 1, que ele entrou aqui, e ele, olha só, lendo a posição 1 vezes 1. Posição linha 1, coluna 1. E aqui, ó, ele foi a primeira repetição do call, né? Só que ele não vai subir lá em cima, tá entendendo? Porque ele não vai, enquanto ele for do primeiro à última coluna, ele vai de 1 até 2, ó. Olha só. Aí ele vai de novo, ó, lendo a posição linha 1, coluna 2. Aí, quando ele foi na última, agora que ele vai mudar para a linha 2. Ó. Então, sobe. Aí vai, ó. Linha agora é 2. Ok? Aqui o coluna, ele pode ter um valor aqui, né? Você pensa, vai para o 3, agora não. E quando ele entrou na coluna, aqui é uma outra repetição nova. O call, ele já volta, ó, para 1 novamente. Então, ó, lê a posição 2, 1, depois lê na posição 2, 2. E termina o algoritmo. Vou botar escreval, né? Fica... Ele estava escrevendo tudo na frente. E aí eu vou dizer, então, que o meu algoritmo, ele tem, né? Ele tem 4 linhas, e cada uma dessas 4 linhas tenha 3 posições. Vou fazer o contrário, né? 3 por 4, né? 3, e cada linha tem 4 colunas. Pronto. Ó, vai para a primeira linha, né? Linha 1. Aí vai Professor, não tem que alterar lá no vetor? Eu não estou usando o vetor ainda, não. Eu estou só mostrando a evolução de linha e call aqui, fazendo essa repetição um valor dentro do outro. Tranquilo, entendi. Aí para depois, quando a gente for usar, para a gente colocar esses valores dentro do vetor, para você saber fazer uma repetição para dizer qual é a posição que eu quero ler, dentro do vetor já. Legal. Que aí, entendendo isso aqui, vai jogar lá dentro do vetor para preencher, mas a gente está só fazendo tela aqui, tá vendo? Está só escrevendo. Então, lendo a posição 1, ó, só que ele não vai voltar lá para a linha 2, ele vai ficar aqui na linha 1, só mudando as colunas, ó, até a coluna 4, que faz de 1 até 4. Fica preso aqui, ó. Agora, ó, 1, 2, 1, 3, 1, 4, né? Agora, ó, se ele vai de 1 até 4, agora ele não vai fazer a coluna 5. Agora ele vai para a linha 2, ó. O loop de fora, ó, agora linha, agora é 2, agora. 2, coluna 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ele não vai agora para a linha 5, ou para a coluna 5. Ele vai agora para a linha 3. Ó, linha 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Aí para... Pronto, acho que agora acabou, né? Porque se aqui só vai até 3, ó, a linha só vai... Repete a linha até 3, ó. Linha até 3 e a coluna só vai até 4. Pronto, agora encerrou, ó. Não tem mais. E aqui foram os 12 elementos. Certo? Até aqui, pessoal. Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam essa ideia do loop dentro do outro? Como eu posso fazer ele para varrer cada posição dessa da nossa matriz? Ficou certinho? Ok, Débora, tranquilo. Os demais? Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, com isso, pessoal, agora a gente vai agora só colocar os valores dentro da matriz, né?
E usar esse loop agora, um loop para encher a matriz, um loop para calcular, para fazer o que você quiser com essa matriz aí, tá? Então, vamos voltar lá. Então, vou botar aqui, né? Digite o elemento, ó, já vou pegar tudo isso aqui já prontinho. Uhum. Lincoln da matriz. E aí, ó, leia. Aí que eu for botar o valor lá, ó, agora sim eu vou usar aqui, tá vendo? A matriz está aqui. Eu vou usar ela. Vou usar uma, né? Vou usar a matriz 3 por 4, né? 3 linhas com 4 colunas. 3, 4. Pronto, tá certinho como tá aqui, né? 3 aqui vai até 4. Aí digite, ó. Aí leia, sempre tem, ó, é a variável, tá? Val. Então, a minha matriz eu chamei ela de val. Entre colchete eu coloquei os parâmetros, as variáveis, né? Ó. Lin, vírgula, col. Que ele vai usar essa mesma posição aqui, ó, dessa repetição. Então, aquela posição que ele escrever aqui vai ser a posição que ele vai ler aqui dentro. 2, 3, até, né? Até 3, 4, que é o último elemento, né? Linha 3, elemento 4. E aqui a gente vai ver a coisa acontecer. Olha só. Ó, digite o elemento 1 vezes 1 da matriz. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Aqui é parênteses, né? O colchete é só dentro do... Aqui. Esse aqui também não tem esses 2 pontos aqui. Pronto. Digite o elemento 1, 1 da matriz. Ah, vou mostrar outra coisa interessante para vocês aqui, né? O teste de mesa, né? Ele está mostrando todas as posições aqui. Que ele vai, né? Quando aqui for declarar, né? Vai descendo aqui, né? Ó. Usou, opa. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Pronto, os dois elementos aqui, ó, as posições. Mas, na verdade, isso aqui é uma variável só, é só pau. Ou a variável, o nome que vocês colocarem aí. Só que eles estão aqui, né, dentro da... É uma mesma variável. Aqui ele mostra, né, para um didático, para ser uma ferramenta de estudo, né? Ele está mostrando a posição e os valores. Então, vai fazer o loop, né? Vai ser dessas duas variáveis inteiras para seus índices. Digite o elemento 1 da matriz. Vou colocar, né, em ordem aqui mesmo, né? 1. Você vai ver que o elemento 1, ó. Posição aqui, o valor 1, esse valor 1 vai vir para cá. Olha só, já foi atribuído para a posição 1. Digite o elemento 1, 2 da matriz. 2. Ó, já foi atribuído aqui. 1, 3. 3. 1, 4. 4. O elemento 1, 4, atribuído aqui devidamente na matriz. Olha que é elemento 2, 1. Né? Da segunda linha, 1. Está aqui 5. E assim por diante. 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. Elemento 3, 2. 3, 2 é 10. Agora aqui vai vir, ó. 11. Aqui, ó. 11. E próximo 12, que é o último elemento. Daqui para o 3, 4, né? 3, 4, ó. 12. Pronto. Ele chegou, né? Ele chegou na última linha, a linha 4, chegou na última coluna. Aliás, era para ser 3 por 4. Sempre lembra que na repetição, o para, ele sempre, o último elemento, ele joga um elemento, ele joga um número a mais. Que aqui vai ter terminado 3 por 4, termina 4, 5. Ela é o seguinte, ele joga o 4 para travar isso aí. E aqui era para ele joga o 5 também, para chegar lá em cima, o primeiro, né? Ele só trava por quê? Porque ele vai de 1 até 3, ele joga o 4 e sai. Esse outro até de 1 até 4, joga o 5, ele bate e sai. Né? A gente já viu antes nas nossas aulas de repetição. Beleza? Mas, olha só, detalhe aqui, ó, todo o nosso vetor, ó, ele foi, ó, carregado com os valores, ele está cheinho de dados. As 12 posições. Para fazer, para a gente fazer como é que eu falo? A escrita, tranquilo. Vamos escrever essa matriz agora. Né? Aí a gente usa, ó, a mesma estrutura de repetição aqui. Ok? Tá vendo? E aqui, em vez de ser, né? Não vai ter mais leitura. Jogo um. Eu vou colocar só aqui. Escreva o val de lin call. Né? Usa a mesma variável lin call. Beleza. E aí eu vou fazer eles escrever agora, né? Escrever agora para mim os elementos. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só? Então, foram lidos todos os elementos e todos eles foram, ó, escritos aqui para mim. Okay. Ah, tá. Isso não está parecido com matriz, né, pessoal? Senão, lembrando de onde? Nessa listinha aí, pulando de linha em linha. Mas vocês percebem, olha só. Acompanha aqui comigo. Aqui eu estou na primeira linha, aqui vai da primeira até a última coluna escrevendo. Ó, percebe que ó, ele vai para essa linha, para a linha número 1, ele vai só fazer esse para, uma série de comandos aqui, ele vai lá em cima, vai para a próxima linha. E vai da primeira à última coluna, vai para a próxima linha. E aqui também, nesse para e o fim para, eu posso colocar mais outro comando se eu quiser. Né? Para ele fazer depois da repetição das colunas. Mas dentro da mesma linha. Por quê? Qual é a ideia aqui? Então, eu vou entrar aqui, né, na primeira linha. E aqui ele vai escrever da primeira até a última coluna, ou seja, ele vai escrever as colunas bem aqui, da linha 1. 1, 2, 3, 4. Aliás, é isso. Né? 1, 2, 3, 4. Aí ele vai pular 5, 6, 7, 8. Pular, entendeu? 9, 10, 11, 12. Aqui. Então, ó, aqui ele para, ó, entre esse para e fim para, aqui só vai fazer novamente a cada mudança de linha. Então, na linha 1, ele vai escrever da primeira à última posição, e aqui eu posso, ó, antes de ir para a próxima linha, né, ó, entre esse para e fim para, então, aqui, antes de ir para a própria linha 2, eu coloco bem aqui, ó, escreval, solto aqui, só para quebrar a linha, ou seja, ele vai fazer a primeira linha, vai escrever da primeira à última posição, né, e ele, antes de ir para a segunda linha, ele vai quebrar a linha. Aí ele vem aqui na segunda linha e escreve toda a sequência aqui. Chega aqui, quebra a linha de novo. Vai lá em cima, escreve tudo, quebra a linha. Ou seja, então, a cada mudança de linha, no final, ou seja, no final dessa linha aqui, eu dou uma quebra de linha. Aí, ou seja, para cada linha, ele vem aqui e quebra. Olha só como vai ficar legal. Professor, esse primeiro escreval aí não deveria ser só escreva? Esse aqui? Não, o de cima. Esse aqui? É.
mas eu tenho que dizer o que ele está escrevendo aqui. A posição, ó. A variável val, que é o vetor, né, a matriz, no caso, a linha e a coluna. Estou dizendo as posições que ela tem que ler. Tá, Ou que ela ok. vai escrever, digamos. Ela está preenchida, ó. Tá vendo? Ó? Daqui esse par até esse fim para aqui, essa matriz ela foi sendo preenchida. Agora eu fiz um loop agora para escrever o conteúdo dela. Varrendo. Da primeira linha, primeira a última coluna da primeira linha. Segunda linha, primeira a última coluna da segunda linha. E assim por diante. Tá, ok. Aí vamos ver aqui, ó. Ó, eu vai fazer um loop para, né, para ler os dados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora aqui, ó, aqui ele não vai parar mais, ele vai ficar fazer direto, né? Agora ele vai fazer o quê? A escrita, tá? Ó, a primeira até a última linha, ele vai escrever a primeira e a última coluna, aí vai quebrar a linha, vai ir para a próxima linha. Opa. Ah, tá. É porque a escrita dele aqui já em cima já está como escreval. Então, ele estava Era isso pulando que eu a linha estava inteira de falando. novo. Ah, é isso mesmo, eu não estava entendendo o que você estava falando. É isso. Eu não estava me lembrando que esse aqui está dando escreval. Pronto. Agora vai ficar redondinho. Aquele vai direto sem pular, só nesse que pula. Pronto, agora ficou, né? Aí, ó. Nessa linha 1, ele vai da primeira à última. Aí, ó, né? Primeira vai de 1 até a 4, aí ele, antes de ele subir lá em cima, ó, faz o escreval, pula, aí vai para outra linha. Segunda linha, né? 1 ao 4. Quebra a linha, aí vai para a próxima linha 3. Escreve do primeiro ao último. Pronto, aí ficou mais ou menos no formato de matriz. O que acontece se no vetor você colocar 3, 2 pontos, 4? Ele só não vai ter duas linhas? Teoricamente, sim. Se você colocar 3 e 4, a gente pode testar, tá? Se ele existe, que você comece pelo... Não, eu acho que ele... Sabe por quê? Porque eu já usei isso didaticamente até a gente começando como zero, né? Vai por exemplo, com 10 posições, vai do 0 ao 9. Só que você tem que fazer referência ao zero. Então, digamos assim, se você colocar 3, 4, ele vai ter apenas duas linhas mesmo. E ele só vai esperar que você faça referência à linha 3 e à linha 4. Se você fizer a referência à linha 1, para ele não vai existir nem linha 2. Acho que a ideia é essa aí. Beleza? Mas dá uma testada nisso, só para ver. Então, é o seguinte, que é porque no linguagem C, vai ser mais ou menos obrigatório, né? Meio obrigatório você colocar, você começa com um zero, né? Posição do vetor. Nós começamos a posição zero em diante. Só que aqui, didaticamente, no Portugal, aqui você trabalha com o número 1. Eu acho mais fácil. Ah, mas por que você vai trabalhar com vetor, com 4 posições, você vai trabalhar de 0 a 3? Até a pessoa entender que 0 é a posição 0, 1, 2, 3 são 4, né? É melhor botar de 1 a 4, que é mais fácil. Né? E quando eu faço isso, então eu faço de 1 a 4. Se eu usar a posição 0, ele não aceita. Então, se você colocar 4 e 5, então significa que 1, 2, 3 ele não vai utilizar também. Ele não vai aceitar. E nem o 0, e nem depois disso. Mas se quiser fazer um teste aí, teste e ver e dizer pra gente, viu, Ian? Mas, mas foi interessante aí a tua pergunta. Então, essa atividade aqui também, esse exemplo aqui também vou deixar lá com vocês, tá?
Outra coisa, pessoal. Dá para vocês entenderem algumas coisas, tá? Uma coisa que é interessante que vocês entendam, que é uma matriz, tá? O que é uma matriz inversa? Beleza? Inversa é quando você troca linha com coluna, tá? Aí, na verdade, você teria mais ou menos, como se essa matriz ela ficasse mais ou menos assim. Tá? 1, 2, 3, 4. Ok? Então, você inverte linha com coluna. Tá? Essa matriz inversa. O que é uma diagonal da matriz? Okay? A diagonal da matriz, você tem o quê? Você tem a diagonal principal, tá? A diagonal é esse aqui, ó. Tá? Uma reta do primeiro, fazendo um reto com os demais elementos, ó. Fazendo esse aqui. Esse sentido aqui. Essa dá para matrizes quadradas, né? Quando tem o mesmo número de linhas, é o número de colunas. Já tem assim quadradinho. Então, aqui vai ser o elemento, ó. 1.1, né? Linha 1, coluna 1. Aqui vai ser o elemento 2.2. Linha 2, coluna 2. O próximo elemento seria o quê? Se tivesse 3, 3, 4, 4, 5, 5, assim diante. Então, essa é uma matriz, ó, diagonal. Tá? E aí, se de repente tem uma atividade, ou você precisa saber, né? Vamos ver aqui. Vou usar aqui a matriz 3. E eu vou usar, ó, uma matriz 4x4, tá? Vai ser de 1 até 4. Aqui vai ser de 1 até 4. Então, de 1 até 4, de 1 até 4, beleza. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Imprimindo a matriz geral. Pronto. Tá? Aqui vai ser a rotina para imprimir a matriz geral. E aqui eu vou fazer outra rotina agora, tá? Para imprimir só diagonal, por exemplo. A diagonal principal. Certo? E aí, esse aqui você resolve bem fácil. Né? Tem ideia como é que é para a gente fazer a diagonal principal, a matriz? Para imprimir só, entendeu? Eu quero imprimir só esse aqui, ó. Só a diagonal principal. Vou fazer até um negócio aqui no... Não precisa nem graficamente, não. Então, se a gente fizer... Faça uma, tipo assim, uma matrizinha, uma tabelinha aí, né? No rascunho de vocês, tá? 1, 2, 3, 4. 4x4. Eu vou botar na sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Até porque uma matriz, né, 4x4, ela são 16 elementos. Que é 4 vezes 4. Ok? Então, aqui vai estar traz para frente para vocês, né? Tudo bem, mas isso é um raciocínio. Então, pela sequência, então, qual vai ser a diagonal dessa matriz? Se eu colocar a sequência, tá? Só para a gente entender. Então, ela vai ser o quê? 1, 6, 11 e 16. Tá? Que essa é a diagonal aqui, chama diagonal principal. Beleza? É o primeiro elemento do canto superior esquerdo com o último elemento do canto inferior direito. Entenderam, pessoal, o que é a diagonal principal? Então, vamos fazer isso, né? Fazer imprimir. E aí, lembre, né?
Se vocês forem ver aqui, nesse exemplo aqui, vamos ver qual é a posição. Esse primeiro elemento vai ser o quê? 1.1. Esse aqui vai ser o quê? 2.2. 3, 3. 4, 4. Então, você tem apenas uma variável que está evoluindo. Vocês conseguem perceber isso? Pronto, alguém vai se manifestar aí, por gentileza? Só para ver se vocês estão entendendo. Ok. Ótimo. Então, você percebeu o quê? Só menos uma variável que vai variar aí. Só um valor. Só que você tem duas posições. Só que você que elas são sempre as mesmas. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Quando você vai fazer a diagonal principal. Então, você vai usar as duas. Você sempre tem que ter as duas referências. Só que você pode pedir apenas uma evolui. E você repete lá nas duas pontas. Como? Vamos fazer aqui. Ok? Então, aqui você já viu como é que imprime a matriz geral, né? Agora vamos imprimir a diagonal principal. Ok? Ó. Aí eu uso só a linha. Ó. Eu não preciso ter essa repetição, ó, da coluna. Lembra? Que o mesmo valor da linha vai ser o valor da coluna. Quando eu estiver na linha 1, eu vou ler a coluna 1. Quando eu estiver na linha 2, eu vou ler a coluna 2. Quando eu estiver na linha 3, eu quero a coluna 3. Então, é sempre a diagonal principal, a linha, ela vai acompanhar a coluna. Então, vai ser o quê? Ó? Escreva val de lim, vírgula, lim. Ou usa a mesma variável. Por quê? Vem comigo. Que sempre, quando eu tiver... Cadê essa matriz maior aqui, né? Olha só. Você vai ter aqui, ó, 1.1, 2.2. Você fazer a diagonal, sempre a linha vai coincidir com o número da coluna. Para fazer diagonal. Então, linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Aqui, linha 3, coluna 3. Linha 4, coluna 4. Sempre vai ser igual. Então, é só você repetir. Tanto na informação de linha e coluna, a informação da linha. Você mantém ela presa. Aí coloca tanto para linha como coluna, que ele mantém. Então, fica, quando tiver na linha 1, 1, 1. Linha 2, 2, 2. Linha 3, 3, 3. Então, repito para a coluna o mesmo número da linha. Então, por essa razão, que aqui no nosso código, eu coloquei, ó, o mesmo valor da linha, eu coloquei também na posição da coluna. Eu coloquei também lim. Tá? E aqui vocês vão ver o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui ele imprimiu aquela matriz geral, lembra que a gente fez lá, né? Primeira linha, segunda linha, terceira, né? Quarta linha. E aqui, ó, aí imprimindo a matriz principal. Olha só. 1 de 1, 2 de 2, aqui, ó. 3 de 3, tá aqui. E 4 de 4. Linha 4, posição 4. 16. Então, aqui eu imprimi, né? Eu consegui aqui, ó. 1, 6, 11, 16. Eu consegui, né? Travando. Na mesma posição da linha, a posição da coluna, eu consegui trazer a diagonal principal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Foi feito aí? Professor, foi linha porque, na realidade, a variável do vetor é a variável val, e não a linha de coluna. A gente atribui as variáveis linha de coluna só para ficar mais fácil de rodar o número, né? Exatamente. Isso. Mas não que o vetor seja ligado a essas duas variáveis. Não, Elas não. só são funcionáveis quando a gente acha mais fácil, digamos assim. Isso, perfeito. Essa é a ideia. Entendi. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pronto. Então,
Já que vocês conseguem fazer a diagonal principal, né? Será que vocês conseguem fazer a diagonal secundária? A secundária é no sentido inverso. Então, ele vai para o último elemento da primeira linha em direção ao primeiro elemento da última... Não, isso. Ele pega o último elemento da primeira linha em direção ao primeiro elemento da última linha. Então, se vocês forem nesse sentido aqui, a diagonal secundária vai nesse sentido aqui. Como vocês vão fazer? Aí é vocês que vão quebrar a cabeça. Tá? Não vou dar algoritmo resolvido para vocês. Ok? Então, interessante é isso. Então, tem essa... e eu tenho algumas atividades aí, então, que vão ser colocadas para vocês praticarem bastante. Vou ver aqui que eu... Só um momentinho. Vou ver o que eu tenho aqui de atividades aqui que eu vou passar para vocês. Eu já adianto, né? Já tiro algumas dúvidas já de vocês aí. Da resolução dessa atividade aqui. Só lembrando que essa também, tá? Já vai ficar também guardadinha lá para vocês, tá? Essa vai ser a lista de atividades que eu vou passar para vocês, tá? Sobre matrizes. Primeiro, ó, faça o algoritmo para ler uma matriz 5 por 5. Então, você já sabe o que é a matriz 5 por 5, né? Uma matriz tem 5 linhas por 5 colunas. Então, e escrever as seguintes somas. A soma da linha 3 dessa matriz M. Então, você vai na linha 3, da primeira à quinta coluna da linha 3, você vai somar todos os elementos. Da coluna 2 da matriz. Então, na coluna 2, de cima para baixo, você vai somar todos os elementos que estão na coluna 2, da primeira à última linha. C, da diagonal principal. D, da diagonal secundária. E E, de todos os elementos da matriz. 2, faça o algoritmo que lê uma matriz 3 por 4 de inteiros e substitui seus elementos negativos por 0 e imprima a matriz original e a modificada. O que era antes e aqui ficou, depois de ser trocado por 0, onde tinha números negativos. Terceira, desenvolva o algoritmo que lê uma matriz 4 por 5 de inteiros. Em seguida, calcule a soma dos elementos de cada coluna, armazenando o resultado da soma em um vetor de 5 elementos. Ok? Por quê? Olha só. Então, aqui você vai pegar uma matriz, que é de 4 linhas por 5 colunas, e você vai pegar um vetor, lembra? Não é matriz, é um vetor unidimensional com 5 elementos. Então, ou seja, o resultado da soma de cada coluna, você vai colocando em cada uma dessas posições do vetor. Então, o vetor tem 5 posições, vai ser a soma de cada coluna dessa matriz. 4. Faça o algoritmo que lê um vetor com 3 elementos e uma matriz 3 por 3 elementos. Em seguida, o algoritmo deve fazer a multiplicação do vetor P pelas colunas da matriz. Faça o algoritmo que gera uma matriz transposta, né? Aquela onde a matriz
onde são trocadas as linhas pelas colunas e vice-versa. Aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. 6, faça um algoritmo que faça a soma de duas matrizes, 4 por 4. Um algoritmo que lê uma matriz 5 por 5, cria dois vetores, né? Um vetor SL, um vetor SC, que contém, respectivamente, a soma das colunas e a soma das linhas. Então, ou seja, aquilo que vocês fez, né, no exercício anterior, né? No exercício anterior tinha a soma só das colunas. Então, você vai ter uma matriz. Aí você vai ser dois vetores. Um vetor tendo a soma de todas as linhas e outro vetor tendo a soma de todas as colunas. Cada uma das colunas. E aí, no final, né, escreva a matriz e os dois vetores que foram criados. 8. Faça um algoritmo que lê uma matriz 5 por 5 de elementos, encontre o maior, o menor e a média dos valores da matriz. Então, pessoal, com isso, então, vê que, assim, vocês vão ter material bastante, tá? Uma atividade para brincar com as matrizes, né? E é nesse momento que as dúvidas vão surgir, tá? Que aí, aí eu estava esperando assim, não fazer então daquele jeito de fazer, né? Faz, dá uma pausa. Às vezes nem todo mundo nesse momento está com equipamento, né? Está com aquela disposição para fazer de imediato, a gente fazendo e corrigindo. Então, vocês vão ter essa semana, tá? E na próxima aula a gente retorna só tirando dúvidas, tá? E aí vocês vão dizer o seguinte, olha, isso aqui é complicado, isso aqui deu trabalho, isso aqui eu não consegui fazer. E aí a gente vai, na próxima aula, só de resolução e só de tirar dúvidas, sobre as atividades de vetores e de matrizes. Ok, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Samuel, vai ter alguma prova, professor? Não. Eu vou só avaliar a entrega das atividades de vocês. Eu vou pontuando conforme as atividades. Né? Até que dia entrega? Essa atividade também eu vou colocar para o dia 25. Tá? Atividade do dia 25. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Fique à vontade. Você vê assim, pela dinâmica, né? Essa aula, ela acaba condensando mais, né? Aquilo que você daria, né? Até 10h30 da noite, né? Vê que ela rende um pouco mais, ok? Mas aí também, por outro lado, fica um trabalho para vocês, né? Que vocês fariam lá em sala de aula, né? Fazer atividade, esperar eu ir auxiliando, vocês vão fazer aí durante a semana e eu estou acompanhando daqui. Né? A dinâmica é um pouquinho diferente, mas dá o mesmo efeito. Então, não deixem de rever essa aula de hoje. Esses exemplos, todos os exemplos que eu fiz aqui, que a gente testou juntos, eu vou colocar também lá na plataforma, né? Datado com a aula de 11/8. Então, faça as atividades, lembrando, todos que entrou depois, tá? Todas as atividades, elas foram disponibilizadas novamente para serem feitas. Então, se tem alguma atividade que você perdeu o prazo, não fez, vocês vão poder fazer até o dia 25, todas. Tá? Já liberei uma parte, daqui para amanhã eu termino de configurar o restante, de forma que vocês possam, quem chegar hoje, assim, eu quero correr atrás do prejuízo, se tiver condições, vai sim conseguir, tá? Vai sim conseguir estudar, fazer suas atividades e sim recuperar o prejuízo que teve durante esse período. E qualquer dificuldade, pode falar comigo pelo WhatsApp, no privado, ou no grupo, tanto faz. Pode marcar um horário, duplas, um grupo de vocês aí e tal, ou só com um que seja. Marca o horário comigo, se tiver com dúvida, eu abro a sala, beleza? Eu abro a reunião com essa,
para atender qual o número de um ou quantos alunos quiserem, tá? E no horário que vocês definirem aí, se eu não tiver nada, nenhuma reunião nesse horário, eu vou estar atendendo vocês e tirando dúvidas, a gente vai fazendo a resolução das atividades. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho assim, então. Pessoal, agradeço a todos pela presença na nossa aula de hoje. Ok? Fique em paz, muita saúde, muita produtividade, ok? E nos vemos nas próximas aulas, ok? Grande abraço, boa noite a todos.